Olá, espero que todos e todas estejam bem e principalmente com muita saúde. Passamos uma semana de muito frio, muito gelo, mas superamos, é claro. E vamos lá. Eu e Guirlan Barré, episódio número 2, a recuperação. Então, nesse vídeo, eu vou estar falando de como foi essa recuperação, como se iniciou e quais foram os processos. É claro que um vídeo só não vai dar conta, mas a gente vai falando, vai conversando e vai fazendo outros vídeos a respeito. Aqueles curiosos que de repente queiram ver o que é essa doença e quais são as suas consequências, para aqueles que estão com a síndrome do Guirlan, enfim, para todos aqueles que se interessarem. Então é um desafio muito grande estar gravando, porque nós gostamos de postar, de filmar, de fotografar os nossos bons momentos, as nossas vitórias, as nossas alegrias. E o Guirlan, ele tem muita fragilidade. E essa fragilidade eu gostaria de expor e de mostrar o quanto nós, seres humanos, somos frágeis quando a doença acomete o nosso corpo. O Guirlan chegou na minha vida sem bater a porta. Ele entrou, não sei de onde veio, não sei para que veio, mas ele chegou. Chegou de uma forma arrebatadora que mudou toda a minha vida e de toda a minha família. E foi um grande susto. Mas vamos falar um pouquinho desse Guirlan em casa, desse Guirlan na recuperação. Então essas 2 últimas semanas, estamos no comecinho agora de julho, então falando ainda de junho, foi um mês de vitória, muita vitória. A primeira delas foi o se desfazer da cama hospitalar. Foi simples? Não foi. Se desfazer de uma cama a qual te ajuda a se erguer, a se sentar, a dar mais mobilidade para as pessoas que lidam com você, essa cama é essencial. Mas quando você tem alguns progressos, ela não se faz mais necessária. E eu vou estar comentando o porquê que a gente tem que se desfazer daquelas coisas que devem ser superadas no dia a dia. Então, a cama hospitalar foi uma grande vitória. Já estou deitando e dormindo na minha cama normal, a qual também é uma delícia, porque até então faziam quase 4 meses que eu não deitava numa cama normal. Então, voltar para minha cama foi uma grande vitória, uma grande gostosura voltar para o aconchego da minha cama. Com a cama hospitalar, as primeiras impressões, as primeiras práticas foram muito difíceis. A cama hospitalar, como todos sabem, é uma cama alta, né? Ela ajuda o paciente, é claro, mas ajuda ainda mais as pessoas que lidam com o paciente, que lidam com o doente. Então, mas como se coloca um doente numa cama hospitalar? Como se tira esse paciente dessa cama? É tarefa fácil? Não é. Não é, porque eu, em torno dos meus 80 quilos, não era qualquer pessoa que poderia me erguer. Aí vem as várias técnicas de se tirar um paciente da cama hospitalar. Um lençol usado de trava na transversal da cama ergue esse paciente, me ergueu de um lado para o outro. Com o auxílio do meu irmão e do meu marido, 2 homens precisavam me levantar e eu ficava submersa, no caso, dentro desse lençol. E nesse lençol eu era levada até a cadeira de roda. Da cadeira de roda para a cadeira de banho, a outra cadeira, era usado uma cadeirinha também que somente 2 homens poderiam me carregar para essa cadeira de banho. Então eram 2 homens lidando comigo quase que o dia todo, né? A retirada da cama hospitalar, a colocada na cadeira de roda, a retirada da cadeira de roda, a colocada na cadeira de banho, e assim nós montamos uma rotina. Outra questão também do paciente, do doente, de mim com Guirlan Barré, a rotina, a disciplina, ao engolir a dor, ao respeitar a doença. Porque a cada mexida no corpo, ela mexe o corpo todo e dói muito. Porque a própria doença, a natureza dela é a dor. Então imagine vocês ser erguida, suspensa várias vezes durante o dia. Isso ocasionava muita dor. Então eu tinha dores muito fortes, né? Nas pernas, nos braços, nas costas,
que mesmo que com todo o cuidado que tivesse, isso ocasionava muita dor ainda. O banho ocasionava muita dor. A delícia do banho de chuveiro, da água caindo no corpo não tem preço. Mas a dor que o corpo tem até chegar à cadeira de banho, ficar sentada, ao esperar o banho, ao lavar o cabelo, a fazer sua higiene, isso dói muito e tem que ser enfrentado. Então, esses enfrentamentos diários, ele também gera estímulo. E esse estímulo faz com que a minha musculatura, fizeram com que a minha musculatura também reagisse de outra forma. E claro, com a ajuda de profissionais. Então, uma enfermeira, a qual cuidava da questão clínica, meu irmão, né, que eu agradeço de coração, que esteve comigo o tempo todo, e meu marido. Então, esses estiveram comigo o tempo inteiro cuidando dessa locomoção e dessa comodidade no me carregar. A dor, então a dor estava comigo o tempo inteiro. E ela deve ser, sim, respeitada, mas deve ser enfrentada também. Superada essa questão, né, da cama, do ficar suspenso sob lençol, da retirada da cama do quarto, de tentar voltar à vida normal, são pequenas vitórias que dia a dia precisam ser respeitadas. O meu físio, né, o Ricardo, que está comigo 2 vezes ao dia, ele me instiga o tempo inteiro a me superar. Superar a dor, superar os meus limites. E isso a gente está conseguindo com êxito. A cada vitória, o sentar na cama, o ficar sentada sem ajuda, o ficar de pé, com muita dificuldade, mas sem ajuda, do caminhar, os primeiros passos que foram muito doídos, que foram apenas 4 passos, tendo na retaguarda o físio e o marido segurando meus braços para dar os primeiros passos, foi muito doído, muito sofrido. E passado alguns dias, passados algumas semanas, já dobramos o número de passos, já estamos caminhando no corredor, já somente com o físio, não mais me segurando, mas me equilibrando, que ele não faz mais essa força. O sentar na cama e o levantar, o já poder sentar à mesa, fazer as refeições com a família, lá vai, isso não tem preço. Isso não tem preço. São vitórias pequenas que você que está me ouvindo, que está normal, que está com saúde, que está perfeita, suas faculdades físicas e mentais, pode dizer, mas isso não é nada. Só sabe quem sente e quem tem a doença. E é doloroso, é doído, é muito doído. Então o Guillain Barré, ele veio para me dar algumas lições, quem sabe. Lições para mim, para minha família, para o meu ser melhor. E principalmente o enfrentar e respeitar, né? E a resiliência do aceitar. Não adianta brigar com a doença. Então, a cada vitória conquistada, da retirada da tráqueo, da retirada da gastro, foram vitórias dia a dia comemoradas por mim e pela minha família. O sentar na cama, o levantar, o caminhar. Então, são vitórias que nós comemoramos muito por estar viva, né? Que poderia ser bem diferente de tudo isso. Então, essa semana, a primeira semana do mês de julho, depois de uma semana muito gelada, tivemos algumas vitórias interessantes de superação. Enfrentamento da dor. Não posso me entregar para ela e tenho que enfrentar. Isso depende do meu desenvolvimento total, a volta à vida normal. Então, se até então eu caminhava 4 passos, agora eu estou caminhando 180 passos. Aí 180 passos agora é pouco, então vamos dobrar isso? Antes eu caminhava somente pela manhã, agora eu caminho à tarde. Então, dobramos o número de passos. Se antes eu sentava e levantava da cama como exercício de físio e me equilibrava apenas uma vez na semana, agora eu faço isso todo dia. Se antes eu caminhava olhando para o chão, olhando os meus pés, dando um passo após o outro e com muito medo, essa semana eu caminhei sem olhar para o chão, ereta, olhando nos olhos do Ricardo, meu físio, e olhando para frente. Se antes eu andava
calçava só meia de medo de me equilibrar e de dor nos pés, agora eu calço tênis. Fico de tênis a maior parte do dia. Se antes eu dormia durante o dia, depois do almoço para descansar, não durmo mais. Descanso sim. São pequenas coisas de superação do dia a dia, que você que tem que lambarrer, que está me ouvindo ou me assistindo, você sabe o que é isso. Não dá para se entregar para a dor. Não dá para se entregar para a tristeza e ter a certeza que vai ficar tudo bem, que vamos voltar ao normal e que tudo vai dar certo. Mas isso depende muito de força de vontade, de fé. E isso nós temos que ter. Então essa semana foi exitosa, cheia de vitórias. Já estou planejando na minha cabeça e falando com o meu físio para a gente criar outros desafios para a próxima semana, que através do desafio que meu corpo vai reagir melhor, que ele não, a musculatura não pode se acomodar e sim, ela vai se desenvolver, mas depende muito de mim, da minha força de vontade e das minhas terapias de fisioterapia. Então, todos tenham, um bom dia e todos fiquem bem e um grande abraço.